passo à sessão solene, onde a Câmara Municipal de Mirassol fará a entrega do diploma de reconhecimento da paróquia de São Pedro pela realização dos 90 anos da festa de São Pedro de nossa cidade. E para compor a mesa aqui, eu gostaria de convidar o Dr. Edson Menegildo, delegado de polícia da nossa cidade. Gostaria que o Sérgio e o vereador Pedro Palma recebessem nosso delegado, Dr. Edson Menegildo. Gostaria de convidar o segundo tenente Valdenir Martins, ele é da Delegacia de Serviço Militar. Eu gostaria que o vereador Pinato e o vereador Sérgio recebessem nosso segundo tenente Valdenir. Também representando a OAB, Ordem de Advogados do Brasil, Dr. Beto Imbernon. Gostaria que o vereador Beto Feres e o vereador Daniel Psolato Souto recebessem o advogado Beto Imbernon. A festa de São Pedro de Mirassol é uma das maiores, das festas mais tradicionais da nossa cidade e de nossa região. Completa neste ano 90 anos que ela vem se realizando desde 2019. A festa de São Pedro, nós sabemos que sempre foi encontros de pessoas de toda a região. Sabemos que dali começou namoro e terminou em casamento, muitas pessoas se conhecendo de toda a região. Eu lembro da festa de São Pedro, que meu pai foi mariano, e nós era da época que a festa de São Pedro era realmente feito a barraca bar. Eu lembro que eles ficavam 15, 20 dias fazendo ali, e o meu saudoso pai, José Cândido, eu era coroinha do Frei Alexandre. É mole, o Pinato? E ali eles ficavam dias fazendo aquela barraca, coberta de bambu, de lona. Vários artistas passaram por Mirassol. Eu lembro que um ano foi 20 dias, 20 e poucos dias de festa, e todos os dias com grandes artistas, shows na festa. Pena que as coisas vão se deixando, mas eu tenho certeza que uma hora isso vai acontecer com shows, porque tem um juninão ali de Monte Abrasível. Esse final de semana teve Fernando de Sorocaba, e ali acho que o que está faltando em Mirassol, a gente correr atrás da Secretaria de Turismo e Cultura, porque o evento lá foi pela Secretaria. Então, acho que está faltando correr mais atrás, porque a festa de São Pedro de Mirassol é uma tradição. Aonde você vai, está no calendário turístico de Mirassol, está no calendário das festividades, acho que do estado de São Paulo também. Então, é uma festa muito bonita, de muito agrado. Pessoal, eu tive domingo na festa comendo aquele famoso pão com pernil. Isso tem vários amigos de Rio Preto que vêm para Mirassol para comer esse tradicional, e vim aí comer pastel em todas as barracas aí. Então, viva São Pedro, viva o padroeiro de nossa cidade. E
Então, em cima dessa resolução 246/2019, de nossa autoria, minha, do Sérgio Leiteiro, e subscrito pelo vereador Vanderlei Jumato, e aprovado por unanimidade nesta Casa de Lei por todos os vereadores, nós vamos entregar esse, nós podemos chamar dessa placa maravilhosa, ao padre Mário. Mas antes, eu gostaria que, se tivesse algum vereador que gostaria de falar sobre a festa de São Pedro, com a palavra, vereador Gilmar Pinato. Presidente, senhores vereadores, como Vossa Excelência disse agora mesmo, teve pessoas que criticaram esta Casa de Leis por prestar esta homenagem à paróquia São Pedro. E é interessante, eu estava viajando semana passada na região de Monte Alto, e, para minha surpresa, a Câmara Municipal de Pirangi, na região de Monte Alto, Câmara Municipal de Pirangi, homenageia a paróquia Santa Luzia pelo seu centenário e sua festa padroeira. Está aqui o jornal, na primeira página. Interessante, né? Então não é somente Mirassol que presta esse tipo de homenagem ao presidente e senhores vereadores. É um reconhecimento da nossa Câmara Municipal, do Poder Legislativo mirassolense, à comissão organizadora, à paróquia São Pedro, pelos 90 anos de realização da festa São Pedro. Eu me sinto muito à vontade, senhor presidente, porque eu trabalho na festa São Pedro. Este ano está completando 42 anos que eu trabalho todos os anos na festa São Pedro. Então eu me sinto assim muito feliz, muito gratificante, né, por poder participar. É a minha comunidade paroquial, onde eu frequento desde criança. Fui batizado na paróquia São Pedro, vinha desde criança com meus pais, e desde criança eu participava da festa São Pedro. Até os 6 anos eu morava numa fazenda. E lá da fazenda, senhor presidente, a gente assistia a queima de fogos, porque ficava a 6 quilômetros de Mirassol, né? E meu pai é o administrador da fazenda, e a gente não tinha condições de vir participar da festa São Pedro. Eu, meus irmãos, todo o pessoal da colônia, né? A gente assistia a queima de fogos lá da fazenda. E vez ou outra, quando meu pai comprou o primeiro carrinho, aquelas baratas antigas, sabe? Lembra? Aqueles carrão que hoje vale uma fortuna para colecionador, né? A gente vinha com a família passear durante a festa de São Pedro, nas procissões, nas novenas, e assistir a queima de fogos aqui na praça, ao vivo. Então, senhor presidente, senhores vereadores, falar da festa de São Pedro é falar da história de Mirassol. A festa de São Pedro é uma história maravilhosa. Como Vossa Excelência disse, quanta gente se conheceu na festa de São Pedro. Muitos começaram a namorar na festa de São Pedro. Eu tive a alegria de participar também das grandes festas de São Pedro do passado. Quando eu tinha 19 anos, eu assumi a presidência da festa de São Pedro, na época do Frei Alexandre, porque ninguém queria assumir a festa de São Pedro. E por várias vezes eu fui o coordenador. Por mais de 20 anos, eu fui o secretário-geral da festa de São Pedro. Então, a gente trabalhava, se dedicava. Está aqui o doutor Beto Imbernão, coordenou a festa de São Pedro há vários anos. Teve uma época que o prefeito municipal teve a audácia, a coragem e o desrespeito com a comunidade católica, tirou a festa de São Pedro da praça e jogou na Avenida Eliezer Magalhães, na rodoviária e na quadra de esporte do Jardim Renascença. E eu participei da comissão naquela época, muito jovem. E graças a Deus, graças ao empenho da comunidade católica, das pastorais aqui da paróquia São Pedro, a festa de São Pedro não morreu. E depois ela retornou aqui para a praça da Igreja Matriz. Então a festa de São Pedro tem uma história maravilhosa. Repito, ela faz parte da história de Mirassol. Não podemos falar da história de Mirassol sem mencionar a festa de São Pedro. O próprio doutor Eovaldo Correia, lá em 1983, ele já falava no seu livro sobre a festa de São Pedro. Se vocês pegarem o livro da história, a gente vai constatar isso. O próprio hino de Mirassol, eu tinha esquecido esse detalhe,
E essa semana uma professora me abordou e falou: Pinato, você como vereador sabia que o hino de Mirassol faz uma alusão a São Pedro? Eu falei: não me recordo. Aí o Célio, nosso diretor, tirou uma cópia e aqui está. A semente generosa Capitão Neves plantou, em solo fértil, viçosa, rica de seiva brotou. Hoje, árvore frondosa que São Pedro abençoou. Lindo, né, gente? Então, parabéns a Padre Mário, ao Conselho Administrativo, ao Conselho Paroquial, a todas as pastorais, pela organização, pelo trabalho frente à festa de São Pedro. Que Deus abençoe a todos nós e viva São Pedro! Me perdoa, mas eu queria chamar aqui para compor a mesa também a nossa presidenta da Câmara Mirim, a Beatriz de Carvalho. Venha fazer parte, vereador Pinato, vereador Sérgio, recebe a nossa presidente da Câmara Mirim. Como é tudo novo, me perdoa. Com a palavra, vereador Valmir. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, por uma conversa de leis. Bom, desde o primeiro mandato, a gente teve uma reunião, né, Zé, não sei se você se recorda, Bozelli, para que a gente tentasse voltar os fogos que eram necessidade, era dificultoso, e a gente fez várias reuniões com o Silvio, assim por diante, pediram para me apresentar e chegou lá em cima, vetaram, que na época era o prefeito Júnior Risse, e respondendo que o Estado é laico. Mas, graças a Deus, tem pessoas maravilhosas, como a gente fez uma reunião semana passada, e eu pedi para agora começar a participar, que eu pude entender a dimensão e o tamanho dessa festa, em questão de alguns valores, assim por diante. Só que também a festa São Pedro, ela não significa só isso, né? A festa São Pedro, a dimensão dela é tão grande, que ela, além dela se enquadrar na nossa, como a maior festa de Mirassol, ela ajuda praticamente quase todas as entidades, né? Então você vê ali barracas do Educandário, barracas da APAI, cada vez que passa o Pinato, às vezes passam as informações para nós, que venderam muitas coisas. Então, para você ver a dimensão dessa igreja. Por isso que eu falo que às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Esse requerimento mesmo, entendeu? O que seria da festa São Pedro se não instalar mesa e cadeira para a pessoa sentar ali e comer um pastel? Porque ali é espaço público também. Do mesmo jeito que é calçada, é uma praça. Você já pensou nisso? O que seria da festa São Pedro se a pessoa sentar ali, comer um pastel, tomar seu refrigerante? Por isso que eu falo, eu não sou contra, não sou polêmico, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que tentar rever e tentar ajudar de uma outra maneira. Que a gente poderia prejudicar não só vários comerciantes, como uma tradição dessa que gigantesca. E hoje, a festa São Pedro com essa praça, agora também que a gente tem que concordar que ficou linda, ficou maravilhosa, independente da situação que está acontecendo, que inaugurou o banheiro, foram lá e quebraram, mas assim por diante, tomara a Deus que uma hora essas pessoas vão parar com isso, que Mirassol precisa de andar, precisa de caminhar, e ela foi tanto com respeito com a Praça Bonita que ela até aumentou, né? E eu acho que a tendência é aumentar cada vez mais, é uma tradição, é o nosso padroeiro, e agora com certeza está se desdobrando aí para que aconteça os fogos novamente, que é uma tradição nossa. Então, está confirmado, né, dia 29 aqui na estação, né? Então, parabéns a todos os envolvidos, ao padre, essa comissão que não pensa só em si próprio, em todas as regiões aí, comunidade como Educandário, Cadime, Apaio, Vicentinos. Então, isso é muito bom. Mirassol, graças a Deus, por isso que nós somos chamados como cidade amiga. E é isso que nós somos. Então, vereador, mais uma coisa assim que a gente, entendeu? É perigoso. Você já pensou? 100 meses sem cadeira? É complicado. Então, parabéns aí a toda a festa São Pedro. Palavra, vereador Daniel Soto. Boa noite, senhor presidente.
Gostaria de cumprimentar o nosso amigo e advogado, senhor Edilberto Bernon, delegado Dr. Edson, e o nosso segundo tenente, Valdemir Melo Martins. Extensivo aos demais aqui presentes. Senhor presidente, falar da festa de São Pedro, como todos aqui que me antecederam, é fácil, porque é uma festa, como foi dito, de muita tradição no município, uma das maiores da região. Cumprimentar também o nosso Padre Mário, extensivo aos demais organizadores, pessoas que fazem parte desta comissão maravilhosa que é a nossa paróquia São Pedro. E falar também do nosso amigo e vereador Pinato, né? Que não mede esforços, como foi dito. Há quantos anos o vereador Pinato dedica sua vida à paróquia São Pedro, à igreja nossa matriz? E nós sabemos, muita gente aí, né, deve imaginar que a pessoa está ali na igreja. Não. Faça chuva, faça sol, o vereador sempre esteve presente e nunca abandonou a igreja. Meus parabéns ao vereador Pinato, porque é difícil. Muitas pessoas aí se dedicam uma vida inteira em benefício ao próximo. Pessoas que ajudam de graça. Não mede esforços para que isso aconteça, para que essa festa cada dia venha mais se engrandecer. E também lembrando aí dos presidentes, né, que passaram pela festa de São Pedro. Temos aqui presente o Edilberto Bernon, que já foi presidente da festa de São Pedro, o nosso saudoso Cristóvão Bernon, que sempre trabalhou e ajudou a igreja matriz de nossa cidade. Então são essas pessoas que fazem com que a festa se abrilhante a cada dia mais. E meu avô também foi presidente da festa de São Pedro por vários anos, e eu sabia e ouvia como ele tratava essa festa. Você via nos olhos dele o orgulho de trabalhar, de ajudar a paróquia, enfim, de ajudar essas pessoas aí, aquelas que mais necessitam. Como foi dito, tem as barracas, né, da Pai, da Vicentina, enfim, essas pessoas aí que estão lá trabalhando no dia a dia para poder ajudar o próximo. Então, mais uma vez, meus parabéns, agradecer ao presidente dessa casa pela iniciativa também, enfim, não só o presidente, como todos os vereadores, pela essa justa homenagem à paróquia São Pedro. Presidente, eu esqueci um detalhe, não poderia deixar de citar o nome de duas pessoas que trabalham há mais de 40 anos na festa também, que é o nosso amigo Manezinho e o Demício Bassan, que coordenam o leilão do gado. São duas pessoas que se dedicam com muito amor, com muito carinho ao leilão do gado. Okay? Com a palavra, vereador Sérgio. Pode falar da mesa mesmo. Gostaria também de agradecer a paróquia, graças às reuniões que fizemos eu, a Egídia, o dono do parque, o Bozelli e o Zé. Minha lei vai ser cumprida com um pouco de cautela, porque da outra vez que foi divulgado, teve muitas crianças que veio fora. E as nossas crianças aqui, às vezes, ficam sem brincar, não querendo tirar as pessoas, mas o interesse nosso é que as nossas crianças participem. E a paróquia me ajudou muito no cumprimento da minha lei, e a minha lei vai ser cumprida agora, esse final de semana aí, lógico, com a ajuda de todos. Convido todos os vereadores aí, a toda a comissão lá que não se desdobrou para que minha lei fosse cumprida. Gostaria de agradecer o Bozelli, o Zé, a Egídia, todo mundo da paróquia aí. Palavra, vereador Sérgio. Boa noite mais uma vez. Padre Nélio, boa noite. Padre Mário, me perdoe. Me recordo também sobre essa festa de São Pedro. Ao meu ver, senhor presidente, me perguntaram por que nós, evangélicos, homenagear uma festa católica.
eu me preocupo em dizer o seguinte, que Deus não faz acepção de pessoas. Porque eu, como vereador eleito pelo povo, assim como os demais aqui, vamos discriminar uma festa tão importante e não dar a ela a importância devida. Né? Fizemos esse projeto, né, com a autoria do senhor me convidou, porque eu acho o seguinte, ela só tem a acrescentar, como foi dito por vários aqui presentes. Acrescentou na vida familiar, ela traz o pai de família a conviver com seu filho, a levar o filho. Você vê o pai de família tirando foto, fazendo gracinha com a criança, brincando ali. Isso é proporcionado pela festa, pelos brinquedos, pela a troca de cumprimento entre amigos, quando vai comer o lanche de pernil, quando vai na cestinha de morango, enfim, as pessoas se interagem. E nós, no meio evangélico ou de qualquer outra denominação, não podemos tirar isso da importância dessa festa. Né? Eu tenho cuidado de não desprezar ninguém porque ela vai na religião A, B ou C. Porque imagine se nós fôssemos taxados pela igreja que frequentamos. Eu acho que vai mais do caráter da pessoa, do caráter que ela exerce na vida pública ou dentro da sua cidade, dentro da sua casa, no seu bairro. Então, eu fico lisonjeado porque me casei lá, fiz catecismo com uma daqui presente, né? Isso. Eu, Dona Carmen, ela que me ensinou. Mas hoje eu estou no meio evangélico, mas não é por isso que eu vou discriminar ela ou a religião. Né? Então, tomamos o cuidado nesse projeto de homenagear a festa de São Pedro. A importância que ela traz para a nossa cidade. Gostaria de agradecer a todos os envolvidos, desde a barraca bar, enfim, toda a estrutura que está sendo bem montada, está sendo bem elaborada e executada pela paróquia. Né? Com a supervisão do padre. Né? Então eu fico muito contente de participar dessa homenagem, de poder dar a importância, porque se a gente não cuidar da nossa raiz, da nossa festa em si, da história da nossa cidade, com certeza nós vamos ficar o quê? Esquecido. E um povo que não cuida das tradições, como eu pude ver lá domingo e sábado, que vê o pai de família carregando a criancinha, fazendo graça, porque a vida da gente é tão corrida que a gente não se atenta aos detalhes da vida, que é o quê? A convivência com a família. Casais, namorando, pai de família com os filhos, a troca de conversa entre amigos. Isso eu pude ver sábado e domingo que eu estive lá presente. Então, eu só tenho a agradecer e por isso que fizemos essa homenagem presente. Agradeço mais uma vez por fazer parte e agradeço todos aqui os vereadores que entenderam que a gente não está aqui para promover placa de igreja, e sim a história de Mirassol, a história que a festa de São Pedro proporciona para a nossa cidade. Então, meu muito obrigado a todos, que venham ser mais 90 anos, que quando eu daqui me for, que venham, né, os demais dar continuidade. Tá? Meu muito obrigado a todos. São essas minhas palavras sobre a festa. Com a palavra, vereador Mineiro. Senhor presidente, munícipes aqui presentes, Beto Bernon, é que eu queria dizer, Beto, que eu conheci a palavra através do seu pai, que um dia me levou para fazer a primeira comunhão. Nunca vou esquecer disso na minha vida. Doutor Edson, grande amigo nosso, tenente, e a nossa presidente vereadora, né? E os demais aqui presentes. Eu vim para essa cidade há 38 anos atrás. Me lembro que foi numa época de festa de São Pedro. E juntamente com o padre Nélio de Jaci, nós chegamos no mesmo dia nessa cidade. Nós encontramos na gráfica
e onde eu fui visitar um amigo e por ali fiquei, até porque naquela época a gráfica estava precisando de funcionário, o Demar Cabeça, né, que era a Miragraf, e ali fiquei. Ele me convidou, eu ia para Ribeirão num trabalho que eu tinha arrumado, que eu era gráfico, sempre fui gráfico, né? E passei aqui para visitar esse amigo que trabalhava na Miragraf. Interessante que na época de São Pedro, né? Ele falou, fica aí, vamos festejar com nós. Você vai amanhã, né? Para lá, tudo. Ah, tá bem, pois bem, eu vou ficar. E fiquei. E no outro dia, eu acabei naquele dia ajudando eles a fazer um trabalho, porque ele estava ali fazendo umas horas extras, umas coisas, muito trabalho na gráfica, e ele viu que eu tinha um conhecimento bom, né? E, inclusive, sempre trabalhei em todos os maquinários. E o Demar falou, você não quer ficar por aqui? E quando você ia ganhar lá onde você ia para Ribeirão? Aí eu falei tudo. Ele cobriu a oferta, né? Me deu pouso, lugar para dormir, para comer, e por aí eu fiquei, né? Aí foi que, né, nessa época, conheci o seu Cristóvão Bernon, que eu era uma pessoa muito ateu, nunca. Olha, eu vou te falar para você, graças a Deus, porque a gente conheceu pessoas boas, como o avô do Daniel Souto, é uma pessoa que também que me ajudou muito na minha caminhada. Depois vim conhecer o Sérgio, né, que foi vereador comigo aqui, o Tim. Então eu louvo a Deus por essa festa, sim, não é? E venho sempre aí. Há alguns que se diz, por sermos evangélicos, que não deveria isso, aquilo, sabe? Faz confusão, confunde as coisas, não é? Mas eu louvo a Deus porque eu tomei esse conhecimento, assim, louvo a Deus também porque você ter tido esse conhecimento, né? E viva São Pedro. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado. Cumprimentar também a Rose, mãe da nossa presidente da Câmara Mirim, que está conosco nessa noite. Eu agradeço a sua presença aqui nesta noite. Bom, a festa São Pedro, ela não é só os recursos dela para a paróquia. Sabemos que dali 3 barracas também vende milhares de pastéis e também é beneficiado com essa festa maravilhosa que é a PAI, que foi citada aqui, o Educandário e a Vila Vicentina. Então nós queremos parabenizar o Padre Mário e toda a equipe da Festa São Pedro, toda a comissão, até do leilão, que é o seu Manezinho e o Edmilson Basson, que está aqui presente, que é eles que organizam a comissão do leilão do gado. Pena que não tem mais as prendas que eu entregava todas nas casas de Mirassol. Aí depois recolhi as prendas e tinha um leilão das prendas também e várias, mas um dia, quem sabe, né, o Zé Ramalho, pode voltar com essas prendas maravilhosas aí. E o bombeiro, não lembro se era o bombeiro ou se era a polícia militar, tiro de guerra, nem lembro, que era um caminhão que saía pegando. Então quero parabenizar toda a comissão dessa festa de São Pedro e eu gostaria de convidar o vereador Sérgio Henrique e o vereador Gilmar Pinato para recepcionar o paróquio da nossa igreja de São Pedro, Apóstolo de Mirassol, Padre Mário, para receber essa placa de homenagem aos 90 anos da festa de São Pedro de Mirassol. A todos, saudação, senhor presidente dessa Casa de Leis, doutor Marco Antônio Alves, não, na pessoa dele, quero cumprimentar todas as senhoras vereadoras, cumprimentar autoridades aqui, religiosas também, que estão, militares, também civis, e o público aqui presente, na maioria nossos paroquianos da paróquia São Pedro Apóstolo. Propriamente dito,
eu não gostaria neste momento fazer uso de palavra, porque a minha intenção na entrega da placa é a seguinte: esta entrega de placa, esta placa, ela não se refere ao momento presente, mas esta placa, ela carrega uma história. Ela carrega a história de 90 anos, mas 90 anos não de algo que não aconteceu, mas apenas o tempo que passou. Mas ela abrange todas aquelas pessoas que eu gostaria que a gente, assim, colocasse estas pessoas na nossa memória, porque elas, acho que compreenderam aquela palavra que vai interpretando, de certa maneira, o próprio Evangelho, que quando Jesus fala do amor ao próximo, no sentido de que Deus nos chamou para os outros, e nós nos realizamos na medida em que servimos aos outros. E isso é fácil de verificar, porque qualquer bem que a gente fizer sem um interesse, Deus sabe se nós temos intenção de interesse, se nós não temos. Mas quando fazemos puramente em beneficiar alguém, Deus nos dá alegria por aquele fato que nós realizamos. O que significa isto? Significa isto que justamente é verdadeira a palavra de Jesus, que tudo que vocês fizerem, né, aos outros, a mim que vocês fazem. Então alguém interpretou, digamos assim, esta palavra e falou assim: de que serve uma vida se não for vivida para alguém? É verdade. Penso que esse pensamento justamente de altruísmo, de doação, de beneficiar, porque uma festa, ela acarreta somente um trabalho, assim, trabalho voluntário. Ninguém está pensando em se engrandecer, procurar sua própria eficiência, assim, para se mostrar e ser aplaudido. Então, a gente, hoje, recebendo este mimo, esta congratulação, ninguém de nós aqui, nossos paroquianos que estão aqui hoje nesta sessão, representando nossa paróquia, também nossas lideranças, movimentos e nossos pastorais, se sentiriam bem se não se mencionasse todos aqueles e aquelas que durante 90 anos eles fizeram este empreendimento, acreditando no valor de proporcionar às pessoas, né, o que uma festa traz em benefícios morais, em benefícios espirituais, unindo as pessoas e levando as pessoas a se confraternizarem. Acho que o desejo do mundo, o desejo de cada sociedade, acho que o desejo verdadeiro do ser humano é ver outro ser humano se confraternizar com outro, né? Eu me recordo quando o Papa João 23, o Papa querido por todos no mundo, ele, um dia de manhãzinho, lá na praça de São Pedro, levantando-se, tirou no cantinho da sua janela, do seu dormitório, a cortininha, uma frestinha, e avistou um casal dos jovens abraçado naquela manhãzinha, passando pela praça. Eles nem imaginavam que o Papa
na frestinha da sua janela, abençoava esta fraternidade deles. Bonito, porque esta é a vontade de um coração reto. Então, eu digo, recebendo esta congratulação materializada, digamos assim, nesta placa que vai ser entregue, eu gostaria de fazer presente, de certa maneira, claro, a memória das pessoas que desde o início, através desses anos que se passaram, hoje nós, amanhã serão os outros, para dar continuidade e que eles, onde quer que estejam, já junto do Senhor, possam, de fato, porque nós cremos na vida eterna, não ao nada, mas naquilo que nos faz continuar o desejo do nosso coração, que é viver, possam também, de certa forma, desta maneira, também se sentirem homenageados assim, nesta noite e aqui nesta sessão especial. Então eu, propriamente dito, não quis nem usar neste momento, fazer uso de palavra, mas eu queria pedir licença do senhor presidente, para poder chamar algumas pessoas junto aqui, que vão simbolizar justamente este passado e esta história. Eu gostaria de chamar aqui o senhor José Ramalho e o senhor José Carlos Bozelli. Eles são coordenadores dos nossos conselhos, mas eles vão simbolizando neste ato de entrega desta congratulação a tantos conselhos, lideranças que ao longo da história da festa de São Pedro Apóstolo tomaram frente, porque sem uma liderança não tem nada. Alguém precisa liderar para que os outros possam, assim, neles se acendo esta vontade de trabalhar em prol do próximo e através da liderança. Então, representantes dos nossos conselhos ali atualmente, mas é o símbolo também representando todos aqueles lideranças que passaram pela paróquia São Pedro Apóstolo, pela festa e organizaram esta festa. Então, este símbolo. Depois, eu gostaria de convidar um casal, então, Dona Carmen e Sr. Manuel. Homem e mulher. Gostaria que, através da presença deles, sempre atuantes, na nossa comunidade mirassolense, nessa paróquia São Pedro Apóstolo, pudessem representar a Dona Carmen, tantas mulheres que abnegaram-se dos seus serviços domésticos, familiares, e ao longo dos anos se dedicaram à festa de São Pedro Apóstolo. Seu Manuel, os homens, e quantos, não podemos nem imaginar, se passaram ao longo da história da festa de São Pedro, para também serem lembrados, né, simbolicamente hoje, através da presença, então, participação dos senhores, neste momento. Também eu gostaria de convidar a Dani. Ela é nossa jovem da nossa paróquia participativa. Gostaria que ela representasse nossos jovens, assim, mas tantos jovens mirassolenses, que através também deste tempo, desta história, se engajaram justamente pelo incentivo dos próprios pais, dos seus educadores, para que também pudessem aprender a trabalhar em benefício
da sociedade, também da sociedade religiosa, tendo benefício dos outros. Então ela também representa esses jovens, esse símbolo dos jovens, justamente na história da festa de São Pedro Apóstolo. E algum dos funcionários da paróquia está aqui? 2. Então eu convido o casal, então, José e Gislaine, eles representarem nossos funcionários, nossa paróquia. Bom, porque durante a história da festa de São Pedro, os funcionários, quantos que também deram sua contribuição, como eles nesta festa, nas outras já passadas, e que eles simbolizam justamente todos os funcionários que passaram da história da paróquia de São Pedro, na história da festa de São Pedro. Então, não sei se ainda alguém pudesse representar alguém, mas assim, vocês, todos aqui reunidos da nossa paróquia, representantes, com certeza representam todos aqueles e aquelas que ao longo do tempo e nos dias de hoje se dedicam para bom sucesso da nossa festa de São Pedro Apóstolo, nesses 90 anos da sua existência.
Gostaria de saber se o padre Mário tem mais alguma coisa a dizer, que ele ia falar depois da entrega da placa, mas ele falou antes. Eu gostaria que o senhor quisesse falar mais alguma coisa, ou está... Com a palavra, o padre Mário. As saudações que já nesta oportunidade primeira expressei e manifestei a todos. Eu quero dizer que não é possível falar da festa de São Pedro Apóstolo sem o contexto da paróquia. Não haveria a festa de São Pedro Apóstolo se não existisse a paróquia de São Pedro Apóstolo. Do outro lado, não é possível falar da paróquia São Pedro Apóstolo sem o contexto da fundação da nossa cidade de Mirassol. Assim sendo, no dia 8 de setembro de 1910, diante de uma capelinha ao lado da cruz de Cristo, com a reza do terço e um viva a Nossa Senhora Aparecida e a São Pedro Apóstolo, nascia São Pedro da Mataúna, devido à floresta nativa que cobria toda esta região, mais tarde chamado Mirassol. A primeira missa foi celebrada no dia 29 de junho de 1912, pelo padre Arthur Silveira de São José do Rio Preto. A criação da paróquia se deu no dia 20 de dezembro de 1922, por Dom José Marcondes de Melo, bispo da Diocese de São Carlos, sendo o primeiro pároco o reverendíssimo padre Ernesto Maria de Fina. O sonho do padre, desde quando aqui chegou, era construir a igreja matriz, digna da cidade de Mirassol, com arquitetura e pintura em afrescos, como vemos hoje. O nome do padroeiro São Pedro Apóstolo foi escolhido por conta da grande devoção que os fundadores da cidade tinham pelo santo. A festa de São Pedro, que se realiza oficialmente desde o dia 29 de junho de 1929. Aqui queria fazer uma digressão, porque podemos já encontramos, às vezes, datas diversas quanto a fundação, início da festa de São Pedro Apóstolo. Até encontrei datas 102 anos. Ora, 102 anos, nem paróquia ainda existia 102 anos atrás. Mas então, a data oficial, digamos, a festa como ela é conhecida, daí se começou a desenvolver, é dia 29 de junho de 1929. Foi a primeira grande ajuda financeira para dar início à construção da igreja. A festa, que este ano completa 90 anos de sua história, mostra fôlego para continuar oferecendo a Mirassol e região uma grande confraternização, voltada, como já foi mencionado, principalmente às famílias. A praça, no mês de junho, por ocasião da festa, se torna o centro de maior lazer e entretenimento, com o tradicional parque de Vitinho, a todos que aqui chegam, contando com as entidades Educandário de Santa Rita de Cássia, Vila Vicentina e a PAI, com as tradicionais barracas de pastéis. Nossa festa oferece comidas típicas por ocasião,
Para esta ocasião, a tradicional lanche de pernil, lanche de linguiça, pastéis de vários sabores, de recheios, vinho quente, quentão, mandiopá, entre outros. A festa, na sua história, teve muitas outras atrações, com a famosa Barraca Bar, shows de cantores famosos. Esta tradição foi mudando, por conta também de ser em praça pública, local aberto, que deve seguir normas para seu funcionamento, para sua maior segurança. São Pedro Apóstolo é padroeiro da cidade de Mirassol, portanto, é uma festa dedicada a toda a cidade de Mirassol. A festa acontece todos os anos graças aos trabalhos voluntários dedicados das centenas de pessoas que amam sua igreja e se unem num verdadeiro mutirão, fazer o melhor para atender a todos. A alegria deles trabalhando é contagiante, uma bênção de Deus. A todos que promovem a festa de São Pedro Apóstolo, colaboram com ela e participam dela, nossa gratidão. Esta noite, a festa, celebrando seus 90 anos, recebe homenagem do povo mirassolense, através de congratulações concedidas generosamente e unanimemente pelos nobres vereadores desta Casa de Leis, por iniciativa do senhor presidente, Dr. Marco Antônio Alves, e o vereador Vanderlei Gilmar Pinato, a quem agradeço. Em nome da paróquia São Pedro Apóstolo, agradeço de coração. Entendo que esta homenagem se estende a todos que ao longo da história da festa trabalharam pela sua promoção e realização. A todos que vieram para participar da homenagem, congratulação, nosso Deus lhes pague. Quero invocar as bênçãos de Deus pela intercessão de São Pedro Apóstolo sobre esta Casa de Leis e a todos os seus vereadores, funcionários e os participantes desta sessão. Muito obrigado de coração. Deus lhes pague. Coloco a palavra disponível aos presentes aqui nesta noite e às autoridades, se querer usar o uso da tribuna, está à disposição. Quero agradecer a presença de todos, agradecer ao Padre Mário, toda a comissão da festa, obrigado por nos atender nosso convite de vir receber essa homenagem pelos 90 anos da festa de São Pedro. Não havendo nada a tratar, agradeço a presença de todos os convidados e convido para a próxima reunião, sob a proteção de Deus, declaro encerrado a presente sessão. Viva São Pedro!